aí a série de mensagens na Carta aos Romanos. Estamos chegando ao final, graças a Deus, tanto da Carta aos Romanos, quanto também da Carta aos Hebreus, às quartas-feiras. E hoje o PowerPoint não vai ficar, pelo menos as entradas, né, vai ficar meio estranho. Então isso é porque nós não tivemos tempo de terminar a apresentação, né? Eu estava bem no finalzinho do estudo e também colocando aí no PowerPoint e acabou a energia, né? Eu tive que parar com o PowerPoint e continuar apenas no estudo. Aliás, não muito crente que a energia ia voltar, eu trouxe até os livros aqui caso precisasse, né? Porque estava tudo que eu escrevi, estava tudo no PowerPoint, né? Eu não faço no Word, por exemplo, né? Um esboço no Word e depois passo o PowerPoint. Isso demora muito tempo e realmente não dá. Mas a mensagem já estava realmente na mente, no coração, mas as imagens ainda não tinham terminado. Então, no finalzinho, os irmãos vão perceber que vai parar, né? No último ponto aí, nós vamos parar, mas vamos continuar sem o PowerPoint. Muito bem. Lembrando o texto que nós sempre temos lido na série de mensagens, Romanos 5,18, que diz o seguinte, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Hoje estaremos falando sobre o tema pessoas reais transformadas para sempre. Pessoas reais transformadas para sempre. Nós estamos aí agora no capítulo 16. Chegamos no capítulo 16 de Romanos, versículo 1 ao versículo 16. Nós vamos ler apenas o texto neste momento, depois estaremos talvez lendo um versículo ou outro, mas não estaremos relembrando o texto como nós temos costume, devido aí o tipo de mensagem. Então os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 16, versículo 1 ao 16 e deixem abertas aí para você ir acompanhando também, assim como foi feito também no primeiro tempo, né, com o estudo que nós fizemos. Amém? Não estou esquecendo de nada? Ok. Está perdoado, irmãos, está perdoado. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Romanos 16, 1 ao 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias,
meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha. Saudai a Ansícrito, e a Flegonte, a Hermes, a Patrobras, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Amém? Oremos, Pai. Fala ao nosso coração, Pai, mais uma vez, através da mensagem, da pregação, que eu possa estar nos despertando nesse momento, tocando em nossas vidas, com respeito também à salvação, à segurança de salvação, e realmente, Pai, sobre as vidas transformadas, vidas reais transformadas, tanto na palavra do Senhor, como também, hoje em dia também, Pai, pessoas que conhecemos. Em nome de Cristo, oramos agradecidos por tudo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, o foco da carta foi a justificação do homem pela fé, também pela compaixão e o amor de Deus. E do capítulo 12 até o capítulo 15, a palavra de Deus trata especificamente das boas obras do salvo, ou seja, daquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E é sempre bom lembrar que o assunto de boas obras foi tratado depois da justificação pela fé. Porque primeiro vem justificação, primeiro vem salvação, e depois, sim, o salvo, o justificado, vai agir com boas obras, conforme assim o Espírito Santo o guiar. Mas boas obras não ganha salvação, nem ajuda, como nós já vimos no primeiro tempo, né? Nem ajuda e nem mantém a salvação, mas a salvação é unicamente pela graça, por meio de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fez questão de tratar aí sobre a justificação pela fé nos 11 primeiros capítulos. Ok? Eu sei, não havia capítulo na época que ele escreveu, mas só para os irmãos entender o tanto aí que ele tratou sobre a justificação pela fé. Nesta carta também nós temos um dos maiores desafios que a Bíblia pode trazer, no caso, o desafio de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como um culto racional. E o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade sobre o que ele estava falando. Porque nós vemos, né, agora no final aí da carta, que ele foi um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo viveu uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, uma vida como um culto, né, cultuando a Deus racionalmente, ou seja, inteligentemente, ok? Então ele é exemplo do que ele colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, né, sobre o desafio de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Vimos o princípio da tolerância aqui nesta carta. Vimos que temos uma liberdade perfeita em Cristo. Vimos que estamos livres dos rituais, das cerimônias, das teorias humanistas. Vimos que a nossa responsabilidade é edificar em amor e não ofender. Vimos também que nós devemos viver em harmonia e paz. Devemos buscar primeiro agradar a Deus, mas ao mesmo tempo sendo aprovado pelos homens. Vimos Cristo como exemplo supremo de alguém que não agradou a si mesmo. E vimos que a chave é termos o mesmo sentimento. A igreja precisa ter o mesmo sentimento. Hoje, continuando aí na conclusão da carta, nós veremos mais de 30 pessoas, e eu estou jogando baixo,
porque algumas vezes aqui coloca pessoas, né, sem dizer os nomes. Então, aí, pelo menos mais de 30 pessoas listadas como pessoas reais, transformadas para sempre, pelo poder de Deus, logicamente, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos, irmãos, que Paulo tinha um enorme desejo de ir a Roma, conhecer aqueles irmãos em Cristo daquela igreja. Mas, como pregamos na última mensagem, ele sempre era impedido. Por quê? Porque ele estava tão atarefado pregando o evangelho em lugares onde Cristo não era conhecido, que não sobrava tempo para ele ir a Roma, conforme era o desejo dele. Provavelmente, mais ou menos depois de 3 anos que ele escreveu esta carta aos romanos, é que Paulo pôde visitar então aqueles irmãos em Roma, mas de uma maneira diferente. Porque ele foi levado preso a Roma. Ele foi levado preso. Se você ler, né, lá em Atos, o último capítulo, né, capítulo 28, você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Agora, olha que interessante. Parece que os irmãos de Roma, eles souberam de alguma forma que estariam trazendo Paulo, e eles não esperaram Paulo chegar. Eles viajaram mais ou menos em uns 65 quilômetros para ver a face do apóstolo Paulo mais cedo. Só você confirmar lá em Atos 28, versículo 15. E é interessante que o texto ali diz que isso trouxe ânimo, né, para o apóstolo Paulo. Trouxe ânimo. Que demonstração de amor, né, cara? Eles nem conheciam o apóstolo Paulo pessoalmente, a maioria deles, né? E o apóstolo Paulo também nunca esteve em Roma. Provavelmente muitos dessas pessoas, ou desses nomes, ou talvez todos, fazem parte desta lista que ele colocou aqui no texto que nós lemos. Muitos desses nomes Paulo conheceu, irmãos, em muitos centros povoados do Império Romano, cristãos que eram residentes de Roma, mas estavam aí talvez viajando, passando por outros lugares, ou morando por determinado tempo em outros lugares. Então era indispensável que, antes de terminar a carta aos romanos, Paulo então cumprimentasse essas pessoas que ele tinha conhecido em outros lugares do Império Romano, mesmo que nunca tenha estado em Roma. Em nenhuma carta, irmãos, em nenhuma carta do apóstolo Paulo lista tantas pessoas pelo nome como aqui em Romanos, na carta aos Romanos. Pessoas reais, pessoas cujas vidas foram transformadas para sempre pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quem são essas pessoas? Logicamente, como os irmãos sabem, nós não vamos poder explicar tudo, né, sobre essas pessoas, mas, segundo aí alguns conhecimentos, nós vamos tentar falar um pouco sobre as que dá para falar. As que não dá, a gente vai falar basicamente aí o que a gente realmente vê segundo a Bíblia, ok? Mas primeiramente, no versículo 1 ao versículo 2, Romanos 16, né? Versículo 1 ao versículo 2, ele fala sobre Febe. Não é febre, né? Mas é Febe. Uma irmã em Cristo que servia na igreja que estava em Cencreia. Isso ficava a uns 15 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Corinto. Era um porto muito ativo, que tinha relações comerciais com países orientais. Paulo, então, pede para os irmãos romanos que eles recebam esta irmã na fé, como convém aos santos, ou seja, como é o nosso dever de receber, hospedar todos aqueles que são irmãos em Cristo. E não só isso, mas Paulo pede também para que os irmãos em Roma ajudem ela no que ela precisar.
Ao que tudo indica, Febe estava levando a carta que o apóstolo Paulo havia escrito, né, a carta aos romanos, essa carta, para os romanos. Mas ela não foi lá só por esse objetivo. Parece que ela foi também tratar de outros assuntos, e aí aproveitou para levar a carta. Então, Paulo diz para eles ajudar ela no que ela precisasse. Porque ela tem sido uma irmã fiel, que tem hospedado, diz o texto aí, né, tem hospedado, ou talvez pode ser traduzido também por protegido, a muitos, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Ele declara isso, que ela fez isso por ele também. E ela, então, como eu já disse, estava levando a carta aos romanos. Lembra aí que eu disse que é uma cidade portuária? Provavelmente, né, muitos missionários, né, irmãos em Cristo, desciam ali, né, e eu não sei se havia algum perigo, mas ela então ajudava, hospedando e protegendo esses irmãos missionários, a qual o próprio apóstolo Paulo também foi ajudado por ela nesse sentido. Depois, no versículo 3 ao versículo 5, a parte A do versículo 5, né, apenas, Paulo aí apresenta Priscila e Áquila. Eles eram seus maiores colaboradores. Eles conheceram o apóstolo Paulo em Corinto, e ali eles trabalharam juntos na obra do Senhor, fundaram uma igreja em sua casa na cidade de Éfeso, provavelmente também tinham uma igreja na casa deles, quando eles residiam na cidade de Roma. Eram dois servos imensamente ativos, que se locomoviam bastante, tanto em Roma, quanto Corinto e até Éfeso, fazendo sempre, né? Parece que eles sempre faziam da sua própria casa uma congregação para os fiéis, para aqueles que haviam recebido Cristo como Salvador. Eles sempre abriam as portas das suas casas, da sua casa, para que os irmãos pudessem congregar juntamente ali para louvar, aprender mais de Deus. Áquila e Priscila é mais conhecido, né, dos irmãos, né? Já ouviram falar talvez algumas vezes aí. Lembrando que até o 3º século, os cristãos, eles se reuniam em casas. Não havia templos como hoje. Não havia prédios preparados como hoje nós temos, né? Mas até o 3º século eles se reuniam em casa. E durante muito tempo também, quando havia perseguição, como eu disse até antes, né, de começar o culto, devido à perseguição, eles tinham que realmente reunir escondidos, porque havia perigo de serem presos e até serem mortos. E além de tudo isso, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas pelo apóstolo Paulo, é o que ele diz aí no texto, né? Eles arriscaram suas cabeças. Não sabemos quando foi isso. A Bíblia não deixa claro quando eles fizeram isso pelo apóstolo Paulo, arriscando as suas vidas, mas eles se arriscaram pelo homem de Deus. De forma que tanto o apóstolo Paulo, ele diz aí isso, deixa claro, como também o apóstolo Paulo declara que as igrejas dos gentios eram gratos a Priscila e Áquila, eram gratos a esse casal abençoado que protegeram, né, o apóstolo Paulo e ainda arriscaram suas próprias cabeças para isso. Versículo 5, a parte B, o apóstolo Paulo apresenta Epêneto. Ele foi um dos primeiros a converter-se a Cristo na província da Acaia, ou talvez também na Ásia, né, como algumas traduções colocam. Provavelmente aí na Ásia Menor. Parece que havia uma amizade muito grande entre o apóstolo Paulo e este homem, né, chamado Epêneto. No versículo 6 é apresentado Maria. Maria é um nome bem conhecido, né, na Bíblia, mas essa Maria é diferente, né? Aliás, essa Maria eu acho que eu mesmo não lembrava, não conhecia. Os irmãos também, tenho certeza que não conhecia. Mas Maria, não sabemos se essa mulher era gentia, no caso de outro povo, né? Ou se ela era do povo dos judeus, se ela era judia. Mas sabemos que era uma mulher que trabalhou muito, é o que diz o versículo aí, né? Trabalhou muito na obra de Deus, ajudando o apóstolo Paulo.
Então, mulher usada por Deus. Lembrando que, com exceção, irmãos, de Febe, todos os outros eram membros da igreja de Roma, ok? Faziam parte da igreja de Roma. No versículo 7, o apóstolo Paulo cita agora Andrônico e Júnias. Provavelmente esses eram dois homens, mas não tem certeza, não dá para ter certeza se realmente eram dois homens. Talvez até pode ter sido um casal, porque Júnias serve tanto para homem quanto para mulher, o nome Júnia, principalmente no singular, Júnia, né? Mas a questão aqui que acreditamos que sejam dois homens, é que o texto aí nos diz que eles foram distinguidos, ou seja, eles foram notáveis entre os apóstolos, em outras palavras, entre os enviados. Sabemos aí que existiam os apóstolos, né, os originais, os 12 escolhidos por Jesus Cristo, mas outros eram enviados também. Então, essa palavra era usada também porque significa enviado. E estes dois homens, Andrônico e Júnias, eles foram notáveis, eles se destacaram entre estes enviados. Então, pensamos realmente serem dois homens por isso. Eram judeus, mas não eram familiares do apóstolo Paulo, ok? Quando diz aí parentes, na realidade fala sobre patrícios, né? Ou seja, da mesma pátria. Eles foram, então, companheiros de Paulo também na prisão, talvez visitando, ou até mesmo sendo presos também com ele. Principalmente porque eles se converteram primeiro, esses dois homens se converteram primeiro antes do apóstolo Paulo, e talvez eles até foram em Roma pregar lá. Talvez eles foram até fundadores, né, membros fundadores, né, da igreja de Roma. Então eram homens que o apóstolo Paulo fez questão de lembrar aqui, né, e citar esses dois homens, Andrônico e Júnias. Depois no versículo 8 temos Amplias, que o apóstolo Paulo chama, né, ele de meu amado no Senhor. Depois no versículo 9 temos Urbano, que era um cooperador em Cristo. Depois no versículo 9 temos Estaques, que era que ele coloca aí como meu amado, também cristãos amados. Depois no versículo 10, a parte A, temos Apeles, que ele chama de aprovado em Cristo. E só dando uma paradinha aqui nesses quatro, né, Amplias, Urbano, Estaques e Apeles. Nós vemos que o apóstolo Paulo se sentia ligado a essas pessoas, mesmo não tendo talvez muito convívio, né? E ele diz aí, né, meu amado, cooperador, né, aprovado em Cristo, porque todos tinham o mesmo espírito. Todos faziam parte da mesma família que a família de Deus, mesmo não tendo muita intimidade, estar perto, mas ele citava essas palavras realmente sentindo isso, né? Sobre o amor e sobre também ser cooperadores em Cristo. Está basicamente no mesmo barco, né? Depois no versículo 10, a parte B, vemos aí os da família de Aristóbulo. É interessante isso aqui, porque Aristóbulo, ele pode ter sido neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar aqueles meninos, aquelas crianças, na época que Jesus nasceu. Então esse Aristóbulo pode ser neto, né, deste Herodes. E provavelmente esse Aristóbulo também já estava morto, ok? Estes da família, que é citado aí da família, ou também pode ser traduzido da casa de Aristóbulo, podem ser judeus que eram escravos e também se converteram, né, eram cristãos que ainda levavam o nome do seu antigo dono. Pelo que eu entendi, quando um dono morria, e talvez, né, outro dono assumia, eles ainda continuavam levando o nome do antigo dono. Por isso que diz aí os da casa de Aristóbulo, né, ou da família de Aristóbulo, porque eles levavam o nome do seu antigo dono, mas eram cristãos, fiéis, tanto é que o apóstolo Paulo faz questão de citar eles. Versículo 11, a parte A, nós vemos aí Herodião, que era também judeu, também da família
de Herodes. É interessante ter citado ele junto, ou logo depois, né, dos da família aí de Aristóbulo, né? Porque também estava relacionado aí. E ele diz aqui sobre Herodião, no caso ele era um judeu também, e também pertencia à família de Herodes. E novamente eu digo, né, convertido, né, fazia parte da igreja de Roma. Depois no versículo 11, a parte B, o apóstolo Paulo apresenta os da família de Narciso. É bem parecido com a família de Aristóbulo, né? Possivelmente esse Narciso era o famoso Liberto, secretário do imperador Cláudio. Ele tinha sido executado há alguns anos antes, por ordem de Agripina. Mas seus escravos, no caso convertidos, né, ao cristianismo, cristãos, eles continuaram levando o nome também do seu antigo dono, mesmo sendo propriedade do imperador Nero, que nesse tempo ocupava o trono, né, na ocasião. Então, achei interessante que mesmo sendo propriedade de Nero, eles levavam o nome do antigo dono, no caso aí, Narciso, né? Agora, no versículo 12, dois nomes bonitos que os irmãos gostaram de ouvir, né? Trifena e Trifosa. Provavelmente duas irmãs gêmeas que trabalhavam fielmente para o Senhor. Tem vários nomes aqui, irmãos, ó. Depois, né? Se você aí chegar a ter filho aí, né? Inspiração para pôr o nome nos seus filhos, né? Versículo 12, estamos aí em Romanos 16, versículo 12, parte B do versículo, nós vemos Pérside. Era uma mulher cristã, muito amada. Sabe por quê? Porque ela era perseverante. Ela era perseverante nos caminhos de Deus, ela era cheia de fé e trabalhava muito para o Senhor. Versículo 13, nós temos aí Rufo e também a sua mãe, da qual não é citado o nome da sua mãe. Interessante que o apóstolo Paulo fala, né, e sua mãe e minha, né, talvez era considerado aí também, como é que chama, né, quando é mãe, naturalmente, né, é mãe, não adotiva, por consideração, né, consideração, não é assim que diz? Então, o apóstolo Paulo sentia, né, que a mãe de Rufo era como a mãe dele, né? Por isso que ele faz questão de citar também a sua mãe aqui. Rufo era um dos nomes de escravos mais comuns, provavelmente filho de Simão o Cirineu, lembra dele? Porque é citado lá no Evangelho de Marcos, né? Eu não anotei aqui o texto, mas é citado lá. O que o apóstolo Paulo fala dele? Eleito no Senhor. Por quê? Porque ele era um cristão distinguido. Ele realmente tinha méritos, né, espirituais. Então o apóstolo Paulo fala, né, que ele era realmente um eleito do Senhor, né, pelos méritos espirituais que ele tinha. E agora indo na Bíblia, né, vai acabar aqui, mas nós vamos continuar aqui, como eu disse, né, a energia acabou e o PowerPoint parou, né? Aí na Bíblia, no versículo 14, nós vemos aí vários nomes: Ansícrito, Flegonte, Hermes, e Pátrobas e Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Eu vou aproveitar também, já leu 15, que os dois versículos é bem parecido. O versículo 15 também diz vários nomes aí: Júlia, Nereu, sua irmã, né, a irmã de Nereu, Olimpas, e novamente, quase a mesma frase, e a todos os santos que com eles estão. O que quer dizer isso? Filólogo também, né? No versículo 15. O que quer dizer, irmãos, essas frases no final desses versículos? Eram igrejas, eram congregações. Pelo que entendemos aqui,
a igreja de Roma, ela se reunia nas casas, em vários lugares. Tanto é, né, que ele diz aqui, ele deu os nomes deles e fala, e aos irmãos que estão com eles, né, ou seja, aqueles que congregam, aqueles que estão junto com eles. Mesmo em tempo, né, difícil, que era essa época, e num lugar difícil, a capital do Império Romano, ainda haviam irmãos fiéis, irmãos que demonstravam amor, né? Eles fizeram questão de viajar 65 quilômetros, e não era de carro, para ver o apóstolo Paulo antes. Lembrando que o apóstolo Paulo estava preso, né? Estava sendo levado preso. Irmãos, qual que é o objetivo? Eu sei que até aqui, basicamente foi uma descrição. Mas qual que é o objetivo de nós, então, trazermos esse texto com todos esses nomes e com esse tema, pessoas reais transformadas para sempre? O objetivo é porque tanto naquela época quanto hoje, nós conhecemos, irmãos, pessoas reais. O que eu quero dizer com isso? O evangelho é real. A transformação é real. De forma que muitas pessoas, tanto daquela época como hoje, foram totalmente transformadas, totalmente resgatadas. Literalmente, conforme diz 2 Coríntios 5,17, se tornaram novas criaturas. Deus realmente virou a vida dessas pessoas, porque no momento antes de Cristo, eles viviam para o pecado, eles viviam para agradar a sua carne, eles viviam para agradar o diabo. Mas quando Cristo então chegou até essas pessoas, quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou até ao ouvido dessas pessoas, eles se converteram, eles receberam o evangelho, receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Jesus entrou nos seus corações e fez essas transformações. Irmãos, nós poderíamos citar nomes, assim como o apóstolo Paulo fez, não é verdade? Eu poderia citar vários nomes aqui, que eu conheci e conheço até hoje. Alguns já não estão entre nós mais. Já partiram, já está com o Senhor Jesus. Mas enquanto estavam em vida, eu pude ver testemunho dessas pessoas. Saudoso irmão Benedito, um irmão já de idade, já citei ele aqui algumas vezes. Um irmão que não tinha mais a voz para poder cantar, para poder falar amém, aleluia, glória a Deus. E ele falava mais ou menos assim, ó: oi, irmão, tudo bem? Joia, tudo bem, senhor? Não tinha voz, né? Ele teve um problema nas pregas vocais e não tinha, mas quando, irmãos, algum hino tocava no seu coração, ou quando alguma pregação tocava no seu coração, ele levantava e começava a gritar glória a Deus, aleluia, com aquela voz mesmo, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus. E era um homem, mesmo sem leitura, não sabia ler. Sabia vários versículos de cor, para a vergonha de muitos de nós aqui. A gente dá desculpa, né? Ele nem sabia ler. E sabia vários versículos de cor. E foi um ganhador de almas. Boa parte da família dele foi salvo por intermédio da sua vida. E tem alguns que estão lá na igreja até hoje. Alguns já partiram também, né? Para a eternidade. Irmão, poderia lembrar também do irmão Jesus, pai do pastor Everton Firmino, pai do pastor Misael, né? Aliás, os dois são irmãos, né? Então, estou brincando. Um homem também fiel, tinha as suas, irmãos, todos esses homens, tanto aqui ó, na Bíblia, quanto também que eu estou citando, não eram perfeitos. Assim como eu não sou, assim como você não é. Mas foram homens, foram pessoas, foram transformados. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação do pastor Everton, ele pregou lá em Pitangueiras, na igreja do pastor Misael, e ele falou um pouco sobre o testemunho dele, também da sua família.
Irmãos, irmão Jesus não era fácil, não. E naquela época ele andava até armado. Frequentava, né, uns lugares meio estranho aí, né? Que faz trabalho, sabe, essas coisas. E Deus transformou a vida dele. Eu não conheci esse homem, né, perdido, que o pastor Everton comentou como que ele era, né? Mas eu conheci o irmão Jesus, que não tem nada a ver, né, com o que ele dizia. Ou seja, houve uma transformação. E eu nunca vou esquecer como que o irmão Jesus partiu para a glória. Ele estava caminhando com a sua filha, Edilane, aliás, está lá firme na igreja do pastor Everton até hoje. E estão trabalhando, ela e o marido dela estão trabalhando lá em outra igreja, em Biraci, pertinho de Franca. Ela estava caminhando com o irmão Jesus na rua, e ele tinha um marca-passo no coração, e de repente, caminhando, ele ajoelhou no chão, né, tipo caiu, né, ajoelhou no chão assim. Aí ela perguntou: pai, o que está acontecendo, pai? Você está bem? E ele olhou assim para ela, ou para cima, não sei, e começou a rir. Aí ela ficou brava, né? Ficou nervosa. Pai, você está brincando comigo? Fazendo essas brincadeiras de mau gosto? E ele caiu para o lado e partiu para a glória. A minha pergunta, irmãos, o que ele viu para rir? Irmãos, eu poderia citar, a gente poderia ficar aqui um bom tempo, citando irmãos que eram pecadores como nós, mas queriam agradar a Deus, foram transformados. O pastor Cacildo tem um testemunho também que eu não esqueço. Quando ele converteu, na época um jovem, né? Converteu na igreja, aceitou Cristo, tudo, voltou para sua casa, no outro dia, normal, como sempre fazia, foi para o bar. Mas ele mesmo diz: mas uma coisa não estava dando certo, eu não estava bem ali. Ele diz isso, né? E foi a última vez que ele esteve no bar, bebendo com aqueles colegas. Pessoas transformadas. O pastor Leonilson, nosso missionário, está ali em Uberaba, trabalhando para Deus. Ele estava a ponto de divorciar. Ele e a irmã Célia estavam a ponto de divorciar. E aí ele foi na igreja primeiro, né? E converteu. Recebeu Cristo como Salvador. Né, reconheceu que era um pecador miserável e pediu para Jesus salvar sua alma. E Jesus salvou, como ele promete na sua palavra. E ele então voltou em casa e falou para a esposa, né? Mas eles já estavam até com, não sei, meio já andado, caminho andado para separar, né? Mas falou para ela, na igreja e tal, virei crente. E ela então ficou meio desconfiada: espera aí, isso aí é conversa. Isso aí é conversa. Deve ter uma mulher lá. Eu vou lá ver esse negócio aí. E foi. Tinha alguma mulher que estava interessada, né? E foi lá ver quem que era. E ficou olhando, né? No culto lá, observando, ver quem que era a mulher, né? Que ele estava interessado, né? Na cabeça dela. Mas ela ouviu a pregação do evangelho e se rendeu aos pés de Cristo. Irmãos, eu poderia contar muito mais aqui. Pessoas reais. Pessoas reais. Eu já preguei outras vezes. Não existe um livro como a Bíblia que muda as pessoas. Existem vários livros que você lê sobre psicologia, sobre até mesmo sobre ajuda, né? Mas esses livros não têm poder nas nossas vidas, né? Não muda, principalmente não transforma, não faz com que uma pessoa que seja um alcoólatra. Esses livros não fazem com que uma pessoa deixe de ser alcoólatra. Não faz com que uma pessoa que seja um viciado em drogas, outros livros não fazem com que essa pessoa seja liberta das drogas. Mas esse livro, a palavra de Deus, tem poder. E ele transforma vidas. Vidas reais. Último, irmão Márcio está frequentando, se não me engano, a igreja do pastor Paulo, lá em Franca. Ele teve a vida dele destruída pelas drogas. Destruída.
Ele tinha carro, tinha moto. O crack tirou tudo dele. Ele não conheceu o pastor Paulo, quando o pastor Paulo morava numa chácara. E ele, então, foi na igreja. Eu não lembro agora se ele recebeu Cristo na igreja ou se ele recebeu Cristo já com o pastor Paulo, conversando lá, não lembro. Mas ele recebeu Cristo como Salvador. E ainda, uma ou duas vezes, ele ainda caiu, né, nas drogas, mas ele não queria. Ele não queria mais. E ele fez questão, ele falou, não, eu vou para um lugar, eu preciso ir para um lugar para, né, meu corpo tirar isso que está no meu corpo para mim poder realmente parar com isso. E ele foi, ficou um tempo, voltou e nunca mais usou. Sabe? Teve outras pessoas, eu não lembro, talvez um grupo de umas 12 pessoas, mais ou menos, que tiveram na mesma época com ele, fazendo o mesmo tratamento, inclusive a pessoa que cuidava do lugar ali, pelo menos era, não é que cuidava, era tipo, ajudava ali, né? Mas ajudava cuidando dos outros, né, internos. Todos eles, irmão Adilson, voltaram para as drogas. Lembra quando eu disse sobre crentes verdadeiros, o primeiro estudo? E crentes professos, né? Nominais. Os outros professavam ser crentes, professavam ser salvos. Havia aquelas reuniões, como eu já disse aqui, né? Aquelas barulheiras, línguas e todo aquele negócio. E o irmão Márcio não participava disso. Todos voltaram para drogas. O irmão Márcio está firme lá em Franca. Casou. Deus deu tudo de volta para ele, né? Bens materiais. E está lá feliz da vida, servindo o Senhor. O que eu quero dizer aqui para concluir? O Evangelho é real. A salvação é real. O Espírito Santo que entra em nossos corações é real. E ele entra na vida de pessoas reais e faz uma transformação real. Vamos colocar de pé e vamos orar.